Qual que é o tema do nosso Power Kids? Não está atrás, né? Vamos fingir de novo. Vai lá, 1, 2, 3 e... Qual que é o tema do nosso Power Kids? Amém. Agora, eu vou precisar do favor de vocês, como papitos. Vou precisar que vocês me ajudem. A gente vai fazer um quiz rapidinho, bem rapidinho, mas eu preciso da ajuda de vocês, tá? E eu preciso que vocês abram o coração nesse momento agora, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar. O que é o Poeminhas para vocês, pais? Estacionamento de crianças? Sim ou não? Não ouvi. Sim ou não? Não. É entretenimento para as crianças? Sim ou não? É um local de fazer artes manuais? Sim ou não? É um local onde são ouvidas, cuidadas e pastoreadas? Sim. Então, o Poeminhas, ele não é um lugar de você chegar lá e deixar seu filho e você vir assistir o culto. Não é um entretenimento, apesar de acontecer algumas coisas que as crianças ficam felizonas, mas não é o objetivo. A gente chega a fazer manuais também, mas o objetivo principal é um local onde elas são ouvidas, cuidadas e pastoreadas. Amém? Próximo. Por que eu levo o meu filho no Poeminhas? Para não incomodar no culto? Não. Misericórdia também. Para falar a verdade. Para encontrar os amigos? Também, mas não é o objetivo principal. Para que elas aprendam de Jesus? Sim. Então, o objetivo de a gente levar as crianças para a salinha não é só para não fazer bagunça no culto, mas o principal é que elas aprendam de Jesus. Amém? Próximo. Qual é o seu filho no GC? Ai, Jesus. É o que senta do seu lado e aguarda o momento de ir para o GC dele, ou é o que fica fervendo na casa do anfitrião? E aí? Pode falar, gente. Sejam... Gente, o objetivo é que as crianças aguardem sentados do lado dos pais para que eles vão posteriormente para o GC deles. Amém? Próximo. Tem mais um? Qual time você é, pai? Esse eu quero ver. Que sempre entra no AP do check-in no horário? Cri, cri, cri. Quem deu um ru aí? Gente, quem é você? O que sempre entra no app do check-in no horário? Ou você é do time que ainda não baixou o aplicativo do MyKids no celular? Misericórdia! Quem não tem, por favor, nos ajudem. Abaixem o aplicativo, é muito importante. Coloque foto no cadastro do seu filho, porque às vezes a gente tem pessoas novas entrando e a gente não sabe quem é o pai da criança. Então, eu sei que o Davi é filho da Pati, mas aí entra alguém novo, não sabe que o Davi é filho da Pati. Então, por favor, coloquem nomes, foto no check-in de vocês. Abaixem o aplicativo. É através do aplicativo que vocês vão colocar idade, se tem alguma restrição alimentar, se não tem. É através dali que a gente vai entrar em contato com vocês. É através dali que a gente vai poder ter um cuidado maior com o filho de vocês. Então, por favor, nos ajudem. Próximo. Quando os tios chamam no telão ou no WhatsApp, você é do time que vai ver logo o que aconteceu? Ou o culto está bom demais, nós estamos muito felizes aqui embaixo, deixa ali os tios que se viram e depois nós vamos lá ver. E aí? Qual é o time de vocês? O que corre para ver ou o que espera o culto terminar porque os tios dão conta lá da criança? Hã? Gente, quando a gente chama vocês na salinha, é porque a gente realmente precisa da ajuda de vocês. Se não, é porque o negócio está muito bom. A gente precisa da ajuda de vocês lá em cima. Outra coisa, no aplicativo de vocês, deixem a notificação do aplicativo ativo. Porque talvez você tenha o aplicativo, só que você não deixou ativo na notificação, então não aparece para você na barra do teu celular.
Então, olha lá, às vezes não está com um negocinho ativa, porque é muito importante. Então, às vezes, passa no telão, chama no WhatsApp. Então, se a gente chama vocês, é porque realmente a gente precisa de vocês naquele momento. Próximo. É isso aí, não tem mais não. Gente, foi um quiz rapidinho, mas é só para vocês entenderem a importância que é o horário, o check-in, o aplicativo. Eu sei que a gente é meio chato, a gente fica falando, mas é uma coisa que é bom para vocês e para a gente. Então, por favor, se vocês ainda não têm o aplicativo, abaixe, coloca foto, deixa tudo certinho. Se o seu filho tem alguma restrição alimentar, alguma coisa, coloca lá. É através disso que a gente vai conseguir entrar em contato com vocês. Número de celular, tudo, deixa tudo certinho. A hora que você chegar lá, você vai bater rapidinho, vai entrar para o culto bem tranquilo. Amém? Obrigada, gente. Fala, meus... Ei. Vocês estão felizes? Queridos, vamos começar o nosso talk aqui, o pessoal está organizando. A brincadeira aqui é na zoeira, o Kids, mas, cara, são realidades que a gente tem que pego hoje em dia, sabe? E o que a gente está tentando conectar a geração, conversar com cada um hoje, são realidades que a gente tem vivenciado nessa linha. E entendido que a prioridade hoje... o governo da casa, o governo das nossas famílias e como discipular realmente as nossas crianças. A gente tem visto uma geração nova se levantando, pessoas queimando por Jesus. Cara, é tão lindo isso, sabe? É tão lindo a gente poder ver eles se derramando no louvor, lá na salinha, abrindo o coração. Mas se nós não aprendermos a cuidar disso, lá fora estão cuidando. E talvez daqui a um tempo esse fogo se apague. E a nossa responsabilidade hoje, cuidar deles, manter esse fogo aceso no coração deles, para com o passar dos anos eles possam estar aqui, sendo sucessores daquilo que Deus está fazendo e levando a palavra a um lugar mais longe. Então eu queria estar convidando aqui as pessoas para participar da primeira rodada. A minha maravilhosa esposa Tamara, Betinha, nossa teacher, Ludi, Mateus. Hoje vão estar começando com a nossa rodada de professores. O pessoal vai estar chegando. O pessoal está fugindo do telão, não deu certo, mano. Vamos começar então com a nossa primeira pergunta? Ei, os microfones. Amor. Foi. Que é uma geração que não gosta de tecnologia. Olha a nossa geração antiga. Desconectada. Amor, o que é o Poeminhas para você hoje? Gente, falar do Poeminhas a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, né? Mas eu vou tentar ser breve. E eu anotei algumas coisas aqui para eu não esquecer coisas importantes para compartilhar com vocês. E eu queria ler um versículo com vocês. Mateus 19:14. Ele diz assim: deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Gente, as nossas crianças fazem parte desse reino. Elas são muito preciosas, né, para Deus e para nós, tios, e com certeza para vocês muito mais, pais. O Poeminhas, para mim, a gente fala muito isso entre os tios, né? Gente, é um terreno muito fértil. É aquele terreno que, quando a palavra fala que a pessoa encontrou um tesouro muito precioso e ele vendeu tudo que ele tinha, porque ele precisava daquele terreno. E as nossas crianças, o Poeminhas, é esse terreno, gente. É um terreno tão fértil que eles estão ali absorvendo tudo que a gente dá, todas as sementes que nós, tios, aqui plantamos todos os domingos, nas quartas e quintas, nos GCs, mas principalmente vocês, pais, têm semeado e têm cultivado isso, porque é um terreno que quem vai cultivar são vocês. Nós, Poeminhas, estamos aqui para pastoreá-los, mas quem vai discipular, quem tem essa responsabilidade são vocês. Quem está ali no dia a dia, caminhando e ensinando esses pais, essas crianças, são vocês. Então, eu queria compartilhar sobre isso. Isso é o Poeminhas. Não é nada daquilo que a gente colocou. Não é estacionamento de criança.
Ah, ele vai atrapalhar no culto. Gente, não é. A gente tem as brincadeiras, a gente tem lá, né, Betinha, os fervos que a gente faz com eles, que eles adoram. Mas, gente, nós estamos ali semeando a palavra de Deus. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto do ministério infantil, né? O Flávio também, muitos aqui também. A gente cresceu na igreja. E se a gente está aqui firme hoje é porque a gente teve esse fundamento, que começou na nossa casa e a igreja também nos ajudou com isso. E o que mais, gente, que eu vou falar aqui? Calma aí, gente. Eu acho que é mais ou menos isso. Vamos. Aí a gente vai desenrolando aqui todo mundo junto. Então vamos para a próxima pergunta. Betinha, compartilhe com a gente alguma experiência na sala de aula? Ai, essa cara. Gente, teve uma série muito bacana que a gente trabalha com séries no Poeminhas, né? E uma das séries que mais impactou a minha vida, que pregou primeiro para mim, para depois ministrar para as crianças, foi sobre servir. E eu vim de manhã, fiquei de auxiliar no Poeminhas nos menores, e depois eu fui ministrar para os grandes. E Jesus pegou muito forte comigo. Leva um balde, água, um escalda-pé, né? Porque vocês já imaginam o que a gente ia ministrar ali. Eu ministrei sobre a passagem onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. E ali eu falei muito forte com eles sobre o ato de servir. E naquela hora, quando eu fui ministrar para eles, foi impactante, porque eles já começaram a chorar, já começaram a falar em línguas, algumas crianças começaram a se ajoelhar, antes de eu pegar e lavar os pezinhos deles. Quando eu comecei a lavar os pezinhos, muitas crianças choraram, outras oraram uma pelas outras. E naquele dia eu falei, eu estou no ministério certo. Eu estou onde Deus quer, entende? E foi muito tremendo isso. Entre outros, né, Lud, que a gente também teve experiência com os próprios pequenininhos. Às vezes a gente acha que os pequenininhos não estão sendo tocados, mas eles estão sendo tocados. E a gente derrama, não muito pouco, derrama muito ali. Só que vocês, pais, têm que dar continuidade, igual a Tamara fala. E é muito difícil dar continuidade. Até para a gente que é adulto é difícil dar continuidade em ler a Bíblia, orar e fazer o nosso discipulado e etc. Mas a gente tem que continuar firmes e fortes, porque eles não são nossos futuros, eles são os nossos presentes. E se a gente não cuidar do nosso presente agora, não haverá futuro. É isso. Poderoso isso. Lud, aproveita e compartilha alguma coisa também, então, sobre aproveitar um pouco um gancho aqui, alguma experiência com os pequenininhos, que ali é onde os pais, muitas vezes, acho que tem muita dificuldade com os pequenos. A gente vê assim que, por causa da idade, muitas vezes, acho que eles não estão capazes ainda de entender o que está acontecendo. Conta alguma experiência, Lud? Então, boa noite, gente. A gente tem várias experiências com os pequenos e, às vezes, a gente é muita criança, confesso, às vezes está bem lotado e a gente fala, meu Deus, parece que ninguém está entendendo nada, eles não estão conseguindo absorver o conteúdo, né? Mas Jesus tem mostrado para a gente que essa semente ela tem florescido. E uma experiência assim, que eu posso compartilhar com vocês dentro do Poeminhas é sobre a inclusão, sobre você não desistir das crianças que às vezes elas não conseguem ficar. Igual numa adaptação na escola. O primeiro dia você vai ali, deixa a criança chora um pouco. Às vezes é difícil da criança se adaptar. E eu vejo que alguns pais eles têm um pouco de dificuldade de insistir em levar a criança para o Poeminhas, os pequenos principalmente. E seria bem importante os pais fazer esse vínculo com os tios e passar essa segurança e não desistir, porque quanto mais passa o tempo, mais difícil fica para eles estar num ambiente com muitas outras crianças que já estão adaptadas, às vezes ali brincando, fervendo ali, né? E aí uma criança nova chega e
de repente não está se sentindo entrosada. E aí, os pais, eles precisam dar esse incentivo para que as crianças não desistam. A gente não desiste da escola quando o filho é obrigado a ir com 4, 5 anos, né? E com Poeminhas é a mesma coisa, porque se a gente desiste de introduzir no GC, no Poeminhas, essa criança, às vezes, ela vai ser discipulada pelo mundo. Quando ela for para a escola, ela vai ter as outras culturas influenciando fortemente sobre a vida dela. Às vezes, até a Peppa Pig pode estar discipulando ela também, né? Então, assim, desenhos que a gente não sabe. Então, às vezes, como pai, eu já pensei isso também. Ai, meu Deus, vou dar ali um celular para ver se fica quieto, não atrapalha, né? Porque parece que todo mundo olha, né? Quando a criança está ali no culto e começa um chororô ali, né? E aí, assim, não é esse o caminho. Então, vamos insistir com a criança, né? Passar essa segurança, explicar que é importante estar ali no Poeminhas, porque por mais que às vezes parece que não está conseguindo absorver, você pergunta para o seu filho o que foi que ele aprendeu e talvez ele não te diga nada naquele momento. Mas uma dica que eu dou também, olhe as atividades e façam perguntas para ver se o conteúdo está sendo absorvido, né? Porque quando o meu filho está na turma que eu não estou ministrando, eu leio ali, né? Apesar de que eu já sei o devocional, e eu faço perguntas. O que você aprendeu hoje? Falaram sobre o quê? Ah, não sei. Aí eu... Ah, tá sobre o medo. E aí eu vou perguntando o que foi ministrado. Isso faz com que a criança absorva melhor o conteúdo. E uma experiência que eu posso compartilhar com vocês sobre inclusão é uma criança que a gente recebeu aqui na igreja e a família ela estava buscando por uma igreja que fosse acolhedora, né, e que tivesse um ambiente ali no qual todos pudessem congregar e ser ministrados, pastoreados. E a primeira vez que a criança chegou, a gente teve um pouco de dificuldade, porque a gente não conhecia a criança, não tinha nada no aplicativo, e a gente foi aprender a lidar com a situação. E prontamente a gente não desistiu, a gente insistiu ali, né, conversou e ficou no colo e acolheu, né, e a criança conseguiu fazer uma atividade, conseguiu ficar ali com auxílio, né, na salinha o culto inteiro. E a gente não trouxe para a família, tipo, dar conta do seu filho, porque a gente não está dando, né? Na medida do possível, a gente foi administrando ali e a criança ama. Ao ponto que esses dias eu chamei pelo aplicativo o pai, o culto estava muito bom, ele não conseguiu ir. Eu trouxe a criança aqui porque ele precisava trocar a fralda e ele grudou em mim e não queria ir no pai dele. E aí eu tive que ir com ele até o banheiro, ficar lá fora, na porta do banheiro, falando, você vai voltar com a tia, eu vou te levar de volta para a salinha. Porque ele amou. E isso fez com que a família permanecesse na igreja, através da salinha. Então, assim, onde os nossos filhos são bem-vindos, são acolhidos, são ministrados, a gente também se sente bem, né? Então, assim, tenha esse olhar. Então, quando você tiver um casal novo no seu GC e que a criança tem alguma certa dificuldade de frequentar a salinha ou é muito nova, incentive. Fale, olha, é assim mesmo. Vamos buscar uma prof, uma tia de referência, né? Ah, a Betinha. Betinha, ele é assim, ele gosta disso, gosta daquilo. E aí a gente vai dar nosso melhor para receber as crianças e ministrar as crianças, né? A gente não vai perder nossas crianças para o mundo. A gente não vai deixar que a televisão ou que os colegas da escola digam para ela o que ela é e o que ela deve fazer da vida dela. Quem vai fazer isso somos nós, os professores ali que ministram e os pais, principalmente os pais. Então, como igreja, a gente tem esse entendimento de trazer todos para a mesa do Senhor, né? Trazer todos. Filipenses fala que a gente deve transmitir nosso conhecimento. Então, assim, nós aqui, enquanto Poeminhas, nós estamos buscando transmitir nosso conhecimento. Às vezes, não numa intensidade tão profunda para os pequenininhos, né? Mas, na medida do possível, a gente tem orado, buscado em Deus como que a gente pode contribuir com vocês, discipulando o filho de vocês. Acho que eu me estendi, né? Desculpa. Não. Vou compartilhar também uma experiência, gente, que eu tive na sala dos maiorzinhos, né? Era uma série sobre paternidade e a gente estava falando sobre palavras, né, declaradas sobre a vida das crianças.
Aí eu e a outra tia ali, a gente fez um momento com eles, de conversar e tal, e compartilhar. Gente, as crianças falam tudo para nós, gente, então vocês tomem cuidado. A gente sabe muita coisa, né? E aí eu fiz a pergunta assim, gente, quais foram as palavras negativas que ficaram no coração de vocês? Que vocês ouviram ou em casa, ou na escola, ou em algum lugar? Porque a gente sabe que eles são minados, gente, de tudo que é lado. É na escola, é na TV, é celular, muitas vezes em casa, com outros familiares. Gente, eles são minados o tempo todo. Gente, foi um momento assim de tanto quebrantamento naquele dia que me marcou. Eles começaram a falar, todos eles falavam. Tantas palavras que estavam guardadas no coração deles, e palavras muito ruins, gente. Palavras assim, pesadas para crianças de 8, 9 anos, gente. E eles estavam guardando aquilo. Teve uma das meninas que estavam na sala, gente, ela começou a chorar, e ela não conseguiu me falar. Eu acho que foi tão feio que foi falado para ela, e aquilo estava tão, talvez, impregnado no coraçãozinho dela, gente, que ela só chorava, ela não conseguiu falar. E naquele momento, eu e outra tia, a gente começou a impor a mão sobre eles e declarar a vida, e declarar a vitória, e declarar palavras de bênção sobre eles e cancelar todas essas palavras negativas. Então, foi um dia assim que me marcou muito. E eu tenho certeza que marcou eles. Então, o que eu queria deixar assim, de recado para vocês, gente, cuidem com as palavras. Cuidem com o que vocês falam entre vocês, casais, nos adultos, nas conversas, nas mesas, que a gente está em mesa com todo mundo, né? Que nem a Lud falou, gente, tragam as crianças para a mesa também, não excluam. Porque, às vezes, a gente está de mesa em mesa e, às vezes, a gente está deixando os filhos, as crianças de lado. E, gente, a gente precisa se conectar. Esse tema que Deus colocou, né, no meu coração, eu compartilhei com toda a equipe aqui, a gente falou, gente, é isso. Porque não é só essa conexão aqui, ó, de redes sociais, de coisas, mas de vocês com os filhos. De nós com as crianças e de nós com vocês, pais, também. A gente está aqui para isso, para ser um apoio para vocês, né? E essa experiência falou muito comigo. E agora eu vou passar uma pergunta para eu falar para o Matheus. A gente tem agora, gente, o Poeminhas está ficando muito chique, né, gente? Quem vem acompanhando nós, assim, né? Começou no hotel, depois a gente foi evoluindo, estamos evoluindo ainda, né? Mas a gente já tem alguns braços novos, né? E um deles é o louvor, né? A gente está super feliz com isso, que agora a gente tem o louvorzinho deles. Gente, é maravilhoso, né? Só a gente que participa lá, a gente sabe como é lindo, poderoso. E eu queria perguntar para o tio Mate aqui, para ele compartilhar essa experiência do louvor, como tem sido para você, com as crianças, esse momento aí. Boa noite, gente. Tudo bem? Para mim é algo totalmente novo, né? Eu nunca trabalhei com criança, nunca. Eu já trabalhei com adolescentes, pré-adolescentes, mas crianças para mim é uma novidade, né? E como tem sido gratificante, sabe? Eu venho de linha de louvor de outras igrejas da qual eu fui, sempre toquei bateria a vida toda, né? Sempre ministrei. E aí quando eu cheguei aqui na Poema, Jesus falou para mim assim, você vai fazer um louvor, mas não é o louvor principal, é o louvor com as crianças, né? E aí minha esposa começou a insistir, orar. Eu falei, tá bom, eu vou, Jesus, eu vou obedecer. E, cara, para mim tem sido muito gratificante, né? Cada louvor que a gente vai é um ensino que eu tenho na minha vida, tenho aprendido com eles, né? E eu incentivo a vocês, pais, né? Eles gostam muito de louvor, muito mesmo. E às vezes a gente acha, né? Meu filho tem 4, tem 5, tem 6 anos, ele é muito pequenininho para ele ouvir um louvorzinho de adoração. Pelo contrário, eles gostam mais dos louvores de adoração, né? Quando a gente leva esses louvores que a gente canta aqui, eles se quebrantam assim de uma forma que, para mim, chega a ser até às vezes constrangedor. Eu falo, cara, eu tinha que estar me quebrantando igual eles. E eles estão me ensinando isso, né? Então, incentive os seus filhos, incentive eles a ter uma vida de adoração. As crianças que têm estado conosco aqui nos louvores, né? A gente sempre tem incentivado eles a ter uma vida de adoração, não só uma vida de louvor. A vida de louvor, você vem aqui, você toca notas e vai embora para casa e está tudo certo. Não, é uma vida de adoração. É entender a importância do sacerdócio, de estar aqui em cima, de servir as pessoas através da música.
Então, incentive os filhos de vocês. Né? Se você é músico e o seu filho tem algum interesse, nos chame, fala, meu filho tem... Né, eu vejo que ele tem aí uma habilidade especial nessa área da música. Né? Nos avise, converse com a gente. A gente está colocando as crianças aos pouquinhos. Né? Se você tem curiosidade em ver as crianças no louvor, vem amanhã. Amanhã o louvor é com as crianças. Né? O nosso sonho, que não é distante, né, em nome de Jesus, é que o louvor seja todo com crianças. Todo mesmo, sem ninguém, nem eu, nem ninguém. Esse é o nosso sonho. A gente quer que eles venham e ministrem para nós, né? Que a gente fique sentado e seja ministrado por eles um dia, né? Nesses Power Kids, até mesmo, quem sabe, num domingo. Né? A gente ora a Deus para que isso aconteça. E a gente tem trabalhado para isso. Então, incentive os filhos de vocês. Né? Ouçam músicas da igreja com eles, coloquem as músicas da Poema, coloquem músicas que a gente toca aqui. Levem ele a esse ambiente de adoração. Não deixe ele vir só a esse ambiente quando ele está na salinha. Incentiva ele em casa também. Leva ele para o teu momento de adoração. Quando você está lá no teu quarto, leva ele junto. Nos primeiros dias ele vai te incomodar um pouquinho, né? Vai ficar meio chato. Daqui a pouco você vai ver que ele já está ajoelhado do teu lado. Né? Na minha casa foi assim. A experiência que eu tive na minha casa foi, no começo, né? Poxa, vou trazer minha filha, eu estou aqui com o violão. No meu momento, e no começo foi difícil, mas deu 2, 3 dias, ela já entendeu aquele ambiente, o Espírito Santo já começou a tocar ela. Então incentive o seu filho, né? E converse com a gente, converse comigo, o André está me apoiando nesse projeto, conversa com o Flávio, com a Tamara, né? Se o seu filho tiver interesse em nos ajudar, será muito bem-vindo. E é isso. Cara, e vocês não têm noção como as crianças amam isso. Sabe, a gente estava numa aula, estava terminando a aula com eles, e, cara, a aula a gente estava falando sobre Davi. E eu trouxe algumas coisas sobre a adoração de Davi. Cara, acabou a aula e a gente começou a cantar. Pense, acho que tinha uns 14 pré-adolescentes, de 8 a 11, 12 anos ali. Os pais chegaram e nós estávamos cantando, todo mundo adorando, conversando em volta numa mesa, e, cara, eles não queriam nem lanchar. Então, que eles estavam adorando. E daí eu comentei com eles sobre a questão que lá em Taubaté já tinha isso. Que Taubaté tinha a banda deles, não sei o que lá, e o pessoal começou, eu sei tocar isso, eu gosto disso aqui lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, então traz pra gente ver, vamos conhecer. E aí começou a surgir essas oportunidades, sabe? A gente tem que trazer as crianças para perto daquilo que elas já estão aprendendo a desenvolver, o talento que elas já estão queimando por Jesus. Cara, a gente está dando voz a uma nova geração, sabe? A gente poder levar eles para esse lugar é a gente mostrar para eles que não só a gente prega, mas a gente acredita neles. E a gente está abrindo o caminho para eles, para que eles possam estar sobre as nossas costas, sobre nós sendo uma base firme para que eles possam começar e não passar tantas coisas que a gente já passou, sabe? Então eu vejo hoje o Davizinho do Maidana fazendo oferta aqui, eu estava brincando com ele, cara, me ensina a fazer um esboço, mano, que a Tamara fala que toda vez que eu tento alguma coisa eu só faço cagada. O pessoal do GC brinca o dia que eu tento conseguir ficar com o esboço lendo, cara, eu acabo com o GC. Mas, cara, eu vi ele queimando, falando com autoridade. Falei, mano, já pensou esse menino aqui uns 10 anos, não precisa muito para frente, não. Aqui uns 5, 6 anos. Agora pense, cara, se a gente conseguir fazer essa nova geração, que temos mais de 50 crianças aqui dentro, permanecer, queimando, gerando aquilo que Deus quer, aonde eles vão estar, o que eles vão poder realizar, sabe? Esses dias eu estava dando uma aula sobre sentimentos para eles, e eu acabei levando eles a fazer fiz uma peça na sala, que eles ficaram bravos comigo. Eu trouxe um videogame e dei para uma das crianças, para eles descobrir qual era o sentimento que eles sentiam na hora. Trouxe um presente, combinei, a criança sabia que não ia ser dela, e dei assim, ele começou a abrir e fez uma cena. Cara, você olhasse a cara de cada criança, denunciou o ódio, denunciou a avareza, denunciou... Eu não precisei nem perguntar o que eles estavam sentindo, já começaram a contar.
Sabe? E o que a gente viu durante o processo que eles estavam abrindo e tudo mais, e conversando com eles, falam assim, cara, muitos deles falam que eu fiquei pensando, porque não sou eu, porque eu não ganhei, e muitas vezes eu fiquei ansioso. Uma das palavras que mais a gente ouviu, eu estava ansioso, sabe? Ansioso. E, pessoal, alguém sabe que uma das coisas que essa telinha faz na cabeça da gente hoje em dia? O que o logaritmo hoje é programado, cara, no Instagram, no TikTok, no próprio YouTube, cara, para poder fazer, cara, trazer nossa atenção. E quando a gente não está com a tela na mão, eles começam a ter ansiedade, sabe? Então, muitas coisas estão sendo geradas hoje no coração das crianças, cara. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando tinha a idade deles, cara, eu nem sabia que era a palavra ansiedade. Nosso negócio era jogar bola, soltar pipa, fazer bagunça com os amigos. Eu era muito envolvido com louvor, tocar e, cara, acabou. Cara, hoje eles sabem o que é ansiedade, o que é depressão. Eu estou ficando deprimido por causa disso, tio. Cara, o que é isso? O que nós estamos expondo as crianças a sentimentos, as coisas precocemente? E muitas vezes a gente não entende o porquê essa geração está caminhando para onde está caminhando, com tantas síndromes, sabe? Cara, muitas dessas coisas está ligado muito mais, como o Leandro falou esses dias, sobre a nossa alimentação e a nossa cultura de tela. E não é uma cultura de tela que tem nos edificado. Eu sempre, há anos que eu comento com a Tamara, assim, que eu me cuido muito, devido à minha vida corrida, eu falo, amor, a gente sempre vai buscar tal lugar onde a gente é edificado, santificado, nos leva para perto de Deus. Porque onde não existe esse lugar, cara, não tem por que eu estar, sabe? E eu acredito que vocês levar isso para dentro das casas, vendo com as crianças, cara, sabe que o que nós estamos deixando elas tocarem? Porque quem deixa elas ter relacionamento com tela, quem deixa ela ter relacionamento com televisão, quem deixa ela ter relacionamento com muitas coisas que hoje estão sendo expostos a elas, são os pais. Quem tem esse poder e autoridade não somos nós, tios. Cara, mas a gente vê o reflexo das crianças que estão expostas a isso com muito mais tempo e com aquelas que não são. A gente vê a diferença. Isso começa nos sentimentos delas, na forma delas se expressar, na forma que o que elas querem conversar, a carência delas a hora que eu paro e começo a conversar e deixar eles falar. Esses dias eu estava na sala de aula dando uma aula para eles, e eles chegaram, ai tio, por que você não vem todo domingo? Eu falei, cara, tio, a Betinha é 10 vezes melhor que eu para dar aula. Não, mas com você a gente consegue falar, abrir o coração e não sei o que lá, e começar a... Mas você não faz isso com seu pai? Não, que eu faço isso com meu pai, ele briga comigo. Cara, eu vi isso dentro da sala. Então, será que realmente nós estamos criando um ambiente seguro dentro de casa, ao ponto que os nossos filhos, os filhos de vocês, possam chegar e abrir o coração na mesa? A cultura da mesa que tanta gente prega, tanta gente defende em nossa igreja, não é de relacionamento apenas nós com os amigos, fora da igreja. Cara, se você não está fazendo essa cultura com os teus filhos dentro de casa, está pecando. Não adianta fazer para os de fora. Aquele que renuncia à sua própria casa é pior que o incrédulo. E a gente leva isso muito para a família espiritual. Cara, faz parte da família espiritual, mas se isso não é o governo do teu lar, com os teus filhos, começa aí. A partir que você transbordar, aí você vai poder tocar o corpo, sabe? E nesses dias, cara, a palavra parece ser pesada, é pesada. Mas é uma palavra de alinhamento para os nossos corações, porque a gente precisamos aprender a discipular a nova geração. Só vocês têm o poder de tirar esses sentimentos que hoje estão sendo expostos a essas crianças, que estão deixando elas, cara, tão vulneráveis a tantas coisas, e trazer elas para um lugar de alinhamento, onde a palavra de Deus é a fonte da vida para eles. Onde eles não vão mais olhar o que é a circunstância, como eu, cara, esse dia eu estava na sala, uma das meninas chegou para mim, não, eu sou snob. Será que é bonito uma pessoa falar isso? Porque eu quero ser snob para meus amigos? Será que é normal isso, uma menina de 10 anos pensar e querer agir dessa forma? E eu fui conversando uma forma de autodefesa dela. E aonde que ela aprende isso? Será que em casa? Será que os pais vão ensinar uma coisa dessa? Ou será que ela está sendo influenciada por algo que os pais estão deixando ter acesso?
sabe? Cara, esses dias são dias de reflexão, sabe? A gente fala tanto sobre discipulado, tanto sobre, cara, acreditar que Deus quer fazer algo grande em Curitiba, que Deus está transformando nossa igreja para transformar essa cidade. Mas se não transformar a nossa casa, nossos filhos, cara, talvez a gente possa ganhar Curitiba, mas perder o que é bem mais precioso, que Deus confiou na mão de cada um. Queridos, eu falo que eu tenho que parar de falar, que não me estendo demais. Eu peguei o microfone aqui, né, gente? Daqui a pouco vão tirar o microfone de mim. Vão chamar a próxima bateria? Peraí, vai lá? só tem mais uma coisinha antes. Então fala, amor. Gente, como a gente está falando que a gente está com os braços novos aqui no Poeminhas, a gente também vai começar, né? A gente tem algumas crianças, né, atípicas, né? E a gente está passando por treinamentos, estamos nos desenvolvendo e aprendendo um pouquinho, né, mais sobre essa questão, né, dessas crianças, para a gente conseguir acolher melhor essas crianças atípicas, né. Então, eu queria que a Lud, né, compartilhasse com a gente um pouquinho, apresentasse um pouquinho mais ou menos como que a gente vai trabalhar e falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da inclusão. Então, pessoal, sobre a questão da inclusão, a gente está buscando se conectar com Taubaté, né, para poder ter uma referência do que já é feito por lá. Nós temos alguns voluntários que têm alguma experiência, né, seja na própria casa ou em escolas, enfim. Mas a gente tem buscado no Senhor ali qual que é o direcionamento para incluir ali essas crianças, porque nós temos a inclusão, a integração e a segregação. Então, às vezes, a gente está tentando fazer uma inclusão, mas não está sendo efetiva. Então, nós temos buscado estudar bastante sobre a forma correta de incluir, né? Então, assim, quando você coloca crianças atípicas dentro de uma mesma sala, mas ela fica num cantinho, você só está segregando. Ela está no mesmo ambiente, mas não está sendo incluída. E a integração é quando você junta as duas, o pessoal todo, e começa a ministrar da mesma forma para todos. Ali eles estão sendo integrados, mas não garante que estão absorvendo ali o conteúdo, porque cada um tem sua particularidade. Então, a inclusão é um desafio. É um desafio para a escola, é um desafio para a igreja, né? Não existe um manual pronto, você inclui tal criança dessa forma. E como que a gente vai conseguir fazer essa inclusão ser efetiva e eficaz? É com a parceria dos pais, que é quem conhece a própria criança, né? Então, sabe o que a criança gosta, sabe o que a criança se regula, sabe o que a criança se desregula. Então, se de repente eu apresento uma atividade para ela e coloco ela do lado de outras crianças e ela não gosta do contato físico, ela vai se desregular, vai começar a chorar, daí os outros podem começar a chorar também, porque tem um efeito de que um chora, todos choram, né? Os bebezinhos principalmente, né? E aí, assim, a gente precisa conhecer essas crianças. E como que a gente conhece essas crianças? É através da sinceridade, honestidade dos pais, de conseguir colocar no aplicativo e conseguir ter uma conversa. Então, a gente está se apresentando aqui como uma pessoa que vocês podem procurar para falar, né? Nós aqui. Então, assim, olha, veja bem, meu filho não tem laudo, não tem nada, mas ele tem certa dificuldade com tal situação. Às vezes, a gente acha que a inclusão é só para quem tem um laudo de autismo. E, na verdade, o autismo é uma coisa que é mais evidente agora, mas nós temos infinitas outras situações em que a criança precisa ser trabalhada e incluída. Então, aqui no Ministério, a gente não está focado em fazer uma terapia com o filho de vocês ou com quem que seja, né, que precisa dessa integração, né, dessa inclusão. O foco aqui é buscar uma forma de ministrar essas crianças. Então, nós não, por mais que tenha psicólogos na equipe, pedagogos, enfim, a gente não tem o foco em fazer uma terapia no filho de vocês. Então, o foco sempre vai ser pastorear e ministrar essas crianças. Como a gente vai fazer isso? Com a ajuda do Espírito Santo, né? Buscando conhecimento ali na palavra e conhecimento com demais equipes e profissionais, mas também com o suporte dos pais. Os pais é que vão nos dar ali um norte. Você pode pegar ele no colo, que para ele está tudo bem. Não, se você pegar ele no colo, já era. Ele vai chorar, né? Enfim. Então, assim, são os pais que vão dar esse norte. Então, busquem
Se você percebe que a criança tem alguma dificuldade, não precisa ser dificuldades, você só vai relatar se for uma dificuldade severa. Não, qualquer tipo de dificuldade. Olha, ele está aprendendo, não reconhece as letras, já está na turminha dos maiores, mas ainda não consegue ler. Sinaliza para a tia, né? Sinaliza ali para a prof, que a gente vai dar um suporte adequado, né? Então, assim, o objetivo do ministério é que todos sejam ministrados, né? Então, assim, a gente busca estar junto. Quando a família sinaliza ali que a criança precisa de um suporte, então, além daqueles tios que vão estar ministrando a aula, nós teremos ali um voluntário para acompanhar e garantir que essa criança vai ser incluída, porque um tio sozinho ali, ele não consegue, tipo, ministrar a todos e, às vezes, trazer a criança para a atividade, pegar no colo. Estou falando mais dos pequenos ali, né? Pegar no colo e, assim, interagir e dar atenção para todos, né? Então, a gente precisa ali de outro voluntário para que chegue junto ali e traga essa criança para perto, para que a gente consiga ministrar a todos. Então, quando o pai sinaliza no aplicativo ou ali no check-in, a gente já consegue, vamos designar um voluntário para acompanhar. Então, a gente consegue sentar do lado, acompanhar e daí dar uma atenção maior. E aí, a gente precisa do feedback também dos pais, né? O que vocês estão fazendo está funcionando. Não, o que vocês estão fazendo não está funcionando, não vá por esse caminho. Então, a inclusão é um chamado para a igreja toda, não só para quem é um profissional da área da saúde ou alguém que está servindo como voluntário no Poeminhas. A igreja toda precisa ter um olhar para isso, desde o staff, as pessoas que servem na igreja. E como que isso vai acontecer? A gente se levantando, né? Pessoas que queimam por isso, que têm um desejo de trazer essas crianças para perto, adultos, enfim, e sinalizando o que a gente está fazendo de certo e o que a gente está fazendo de errado, para que a gente possa evoluir aí no meio na igreja com a inclusão. Então, assim, a gente não quer famílias que desistam de congregar porque não se sentem acolhidas, né, pela igreja ou pelo Poeminhas, ou que não se sentem pertencentes. Então, o objetivo é que todos se sintam pertencentes a esse ministério, a essa mesa de Jesus, né? E a gente conta com vocês, a gente está estudando, né, como fazer isso, mas eu já quero chamar todo mundo. Se você tem habilidade, venha para o Ministério Infantil. Ninguém conhece seu filho melhor do que você, então é um apelo, gente. Olha, quer ir, quer ficar lá, assistir a ministração, vocês estão convidados ali, né, para nos acompanhar e ajudar, né? E é isso. Amém. Queridos, vamos dar sequência então agora para os novos convidados aqui. Gente, muito obrigada, viu? Eu amo vocês, sabem disso, né? Vamos chamar, então, os nossos próximos convidados especiais aqui. Então, eu quero chamar a Mel, quero chamar o Will e eu quero chamar a Paty, o Arilton e o Davi. Venham aqui conosco compartilhar, gente, venham. A cara do Davi parece que ele ficou com surpresa. Queridos, a gente quer falar um pouquinho sobre se linkar as gerações, né? Conectar a geração tem a ver de uma forma saudável, de passando o bastão e um se preocupando com o outro, sabe? Se o pessoal mais velho que carrega algo se preocupar com os mais novos, com aqueles que estão há 10, 15 anos mais baixo que eles. A nossa geração de 30 se preocupando com o pessoal de 20 e pouco. E o pessoal de 20 e pouco se preocupando com aqueles que estão chegando, com os adolescentes, com os pré-adolescentes. Cara, não existe uma forma mais saudável de a gente ver o evangelho ser transferido, sabe? O salmista, ele alerta algo, para mim, é muito poderoso. Uma geração falará à próxima geração. E pegando esse gancho, quero começando a pegar um pouquinho. Cadê o Will? Mano, como tem sido a sua experiência de vir para o Poeminhas, estar com eles lá? Conta um pouquinho. É tudo muito novo para mim. Assim como o Matheus falou, eu nunca trabalhei com
as crianças e tal, me envolvi diretamente no ministério, assim, sabe? Mas tem sido uma experiência muito boa, porque eles têm me ensinado muita coisa, assim, sabe? O coração deles me constrange demais, 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 vocês não têm ideia. Por exemplo, eu vou citar um exemplo do Acampa Dentro, que a gente passou a noite com eles aqui. A gente ficou adorando, ficou buscando Jesus junto. E no final do Acampa Dentro, quando eu cheguei em algumas dessas crianças que já são juniores, ali estão transicionando nessa fase, foi um momento muito especial para mim, porque eu cheguei nessas 3 crianças que estavam ali junto. Falei, cara, eu tô aqui, vocês podem contar comigo, eu sou o suporte de vocês, eu tô aqui para ser ponte, para vocês pisarem em cima e eu possa impulsionar vocês para algo maior do que eu possa fazer um dia, maior do que o Xandão possa fazer um dia, maior do que qualquer pessoa possa fazer um dia. Aí eles começaram a chorar, eles começaram a queimar por isso, eles começaram a chorar e começaram a me constranger de tanto amor que eles tinham ali, sabe? E eu falei, cara, que isso? O que está acontecendo aqui? E a gente já começou a chorar junto, e a gente orando junto, e buscando Jesus junto. E foi um momento muito marcante para a minha vida. Ali eu tive a certeza da onde Jesus queria que eu estivesse, sabe? Porque é um coração que me constrange. Eu acredito que a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar eles, sabe? Muito mais a escutar eles do que realmente falar, sabe? E tem sido muito novo, uma experiência muito boa, assim, em que Jesus tem me ensinado muitas coisas. E é isso. Glória a Deus. Uma das nossas preocupações sempre foi essa, né, gente? Mas o Poeminhas vai até a 11 e depois? Porque daí já tem o Influo, que já são os jovens, né? E a nossa preocupação era essa. Então, a gente estava orando muito e conversamos com o Diogo e a Fran bem por isso. Falei, gente, nós precisamos de ajuda. Mas a gente quer pessoas que queimem pelas crianças, né? Que não esteja olhar, só porque está precisando de gente. Não, a gente não está precisando. A gente está querendo pessoas com coração para essa geração, para essas crianças, né? E aí Deus foi mandando essas pessoas, assim, né? E eu até quero perguntar para a Paty, que era uma das coisas que a gente conversava, né, Paty, sobre como vai ser isso, né? Como é para vocês, mãe, né? Pais aí, o Davizinho está ali, mas de repente ele vai ir para o Influa. Como que está sendo essa transição para vocês aí? Primeiro, meu bebê cresceu, né? Vou deixar ele com vergonha. E é muito desafiador. O primeiro sentimento que eu acho que uma mãe tem quando chega nessa fase assusta, porque o mundo está aí mostrando tudo, né? E daí como é que vai ser? E eu sou muito grata ao Poeminhas, a todas as tias, porque eles ensinaram verdadeiramente o Davi a queimar por Jesus. Se tem uma coisa que me quebra no meio, é ver ele na presença, quando ele entrega tudo. E eu acho que não tem recompensa melhor para uma mãe ver seu filho entregar tudo na presença de Jesus. E essa transição está sendo muito marcada. Na verdade, a transição do Davi começou quando ele entendeu sobre o batismo, né? E ele pediu por isso. E eu achei que, na verdade, ele não estava pronto, porque ele é muito novo. Mas ele me desafiou, na verdade, como quem diz, deixa eu te mostrar que eu posso e que chegou a minha hora. E ele fez o curso de batismo e ele realmente me surpreendeu e batizou e continuou entregando tudo. Então, esse momento de transição está sendo muito marcante para mim, porque ele tem mostrado que ele tem se tornado cada dia mais em Jesus. Ele tem, e independente de mim, ele faz. O Davi não depende de mim mais para ter o devocional dele, porque eu, inclusive, quando ele falou que ele queria batizar, eu falei assim, então agora é com você e Jesus. Se você não fizer seu devocional, eu não vou fazer por você. Se você não for para o quartinho, que inclusive ele precisa melhorar, eu não vou mais por você. Você precisa entender que a partir do momento que você está descendo as águas, você está se encontrando verdadeiramente com Jesus e agora é com você e ele, entre vocês dois. E ele tem feito isso, então tem sido muito incrível ver essa transformação e ver ele se tornar em Jesus, cada dia mais, assim. Desculpa, o ar-condicionado tá meio forte e sai lágrimas nos meus olhos aí, cara.
É assim, primeiramente agradecer a Deus por me dar a oportunidade de ser pai, né? E ter filhos maravilhosos. Esse caminho é uma bênção. Esse carinha veio num momento difícil das nossas vidas. Uma herança de Deus aí que nos trouxe muita alegria. E assim, o tempo passa muito rápido. Uma hora ele está no Poeminhas, de repente eu vou buscar ele na escola. Pai, conversei com o Will e eu vou para o GC do Influa. Você falou com o Will? Falei. Você vai atrapalhar ele? Não, ele falou que não. Ele vem me buscar. Tá bom, filho? Sabe, então, uma benção. Tem que só agradecer, porque eles fazem os rolezinhos deles lá em casa, a gente participa, a gente vê que a transformação, assim, é gratificante, sabe? Só tenho a agradecer a Deus mesmo pela bênção, a transformação desse menino aí, que, como diz, a gente está aprendendo, a gente tem a experiência aí da vida aí, a gente tem que repassar para eles aí, seguir o caminho correto, né? Não tropeçar numa pedra, tira a pedra da frente e segue em frente, meu filho, que a vida é essa. Davizinho. Mano, vamos lá, agora eu quero que você me ajude aqui também. Cara, como tem sido você descobrir essa questão de você poder adorar a Deus com um instrumento musical, poder andar com o pessoal do Influas, estar com os amigos adorando Jesus. Conta um pouquinho pra gente como tem sido essa experiência. Cara, é muito legal porque o meu sonho sempre foi tocar aqui. Sempre foi meu sonho. E eu sempre orei para Deus, para ter uma bateria em casa, para eu treinar. E eu consegui. Eu sempre quis tocar desde pequeno aqui. Sempre orei para Deus. Posso tocar nessa bateria? É tão legal. Eu consegui. Agora estou transicionando para o Influa. Era legal essa linha, mas agora tô indo para o GC do Influa. Agora tá indo para outro nível, você tá vendo? Agora essa linha... Mano, conta pra gente a experiência de você orando para ganhar a bateria. Esse aqui chegou para mim, cara, com tanta fé, que na mesma semana eu vi Jesus operar. Fiquei até espantado. Então, eu estava lá no meu quarto, daí fui orar. Deus, me dá uma bateria. Mas daí eu fiquei num domingo no culto. Não fiquei na salinha, daí eu vi o Xande falar. Toda coisa que você pedir tem que ter o propósito. Daí eu fui lá no meu quarto, entendi, orei. Deus, eu quero uma bateria para eu treinar e ensinar outras pessoas também, Deus. Na outra semana, meu pai e minha mãe me levaram para conhecer uma bateria. Daí a gente fez uma vaquinha e daí comprou uma. Mas daí naquele dia eu abri a Bíblia, parece que nem fui eu que abri. Eu fui abrir, não, tira a mão daí. Daí abri em Provérbios 16:3, que fala... eu não lembro. Mas eu abri. Vamos abrir. Vamos ver se eu ganhar. Vou pegar aqui. 16:3. Provérbios 16. 3. 16:3. Confie no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Daí eu abri
Na outra semana veio a bateria. Pessoal, muitas vezes a gente não... a gente olha os pré-adolescentes, criança e... Cara, muitas vezes eu não entendo porque Deus fala que deles é o reino, dele é o reino dos céus, sabe? Por um coração sincero, um coração que responde rápido, sabe? Quantos de nós muitas vezes escuta tantas coisas que Deus quer da gente, cara, e a gente fica culto após culto batendo cabeça, sabe? Quanto as crianças lá têm um coração desprendido, dispostos a aprender e se lançar naquilo que Deus quer, sabe? E é tão lindo, às vezes, poder viver isso, sabe, Davizinho? Eu lembro que quando ele veio contar para mim, eu falei, mano, continua falando que você está me discipulando hoje aqui. Porque, cara, como é bom a gente ver, assim, cara, as crianças aprendendo a amar Jesus e acreditar e ter fé naquilo que Deus quer fazer. Se identificando com o seu propósito, identificando com o dom e o talento que Deus quer colocar em cada um, sabe? Cara, e como é importante cada um de vocês como pai investir nisso. Até eu ia perguntar pro Paty, pro Ailton, cara, como que é essa questão para vocês de, cara, entender isso na vida dele, que ele realmente tem o talento, a gente vê ele tocando, a gente vê ele adorando, cara, isso mudou a salinha quando eles estão ali fazendo ali, ele leva o carrom e vocês olhando assim, cara, como que foi para vocês, cara? Precisamos investir mais no ministério do nosso filho, precisamos dar mais para ele, sabe? Precisamos mais que seja um esforço, talvez muitas vezes que nem sempre temos condição de fazer o que a gente gostaria na forma que a gente queria, mas, cara, abrir mão de muitas coisas, falar, cara, é aqui onde que é o bem mais precioso para investir nesse tempo. Como foi para vocês isso? Foi muito interessante porque o Davi, ele entendeu antes que a gente que ele tinha esse dom e que ele precisava, que a gente precisava investir nisso. Pra vocês terem ideia, ele assistia vídeos de bateria e colocava no sofá almofadas e pegava minhas colheres de pau. Então ele tipo meio que desenhava a bateria e ficava tocando ali e entendendo como funciona a bateria. E daí eu falei para o Arilton, falei, Arilton, Jesus vai ter que comprar dele, porque a gente não consegue comprar nesse momento. Mas ele vai ter que comprar dele, porque a gente vai ter que investir nisso. Não é uma brincadeira. A gente entendeu que não era uma brincadeira dele, né? A gente viu que ele queimava por aquilo mesmo. E daí ele sempre se colocava ali na frente da bateria, né? E a hora que ele via a bateria começar a funcionar, ele derramava tudo que ele tinha de Jesus ali. Eu falei, não é uma coincidência, né? Ele entendeu o chamado dele e a gente vai precisar investir nisso. E, gente, de verdade, Jesus comprou mesmo, porque a gente conseguiu comprar à vista a bateria dele, o dinheiro apareceu, de verdade, foi muito Jesus, assim. E a hora que apareceu o dinheiro, a gente entendeu que a primeira coisa que devia ser feita era investir naquilo que ele já disse que ele queria fazer e que ele também quer investir, né? Então, e ele não tem preguiça, assim. Então, se pensa uma criança às vezes que fica no celular, o Davi não é uma criança que fica no celular, o Davi é uma criança que fica estudando bateria. Se ele está em casa, ele está estudando bateria, ele vê vídeos sobre bateria, ele já entende coisas sobre a bateria que eu nem faço ideia do que se trata. Então, é muito louco ver tudo isso e é muito gratificante demais. Glória a Deus. Eu só choro aqui, né, gente? Davi, pelo amor de Deus. A gente esqueceu de trazer os lencinhos, né, gente? Mel, agora vamos fazer uma pergunta para você. Mel, compartilha com a gente como que foi o desejo, assim, no seu coração de se conectar com essa garotada que está saindo de criancinha, indo os juniores aí. Compartilha com a gente. Boa noite, gente. O desejo de servir no Poeminha sempre foi algo que muito presente no meu coração, assim. Mas, ao mesmo tempo que ele vinha, eu sentia Jesus falando, calma lá, pisa no freio. E eu sempre fui muito envolvida com criança, então, qualquer domingo você vai me achar com umas 3 agarradas nos meus braços por aí. Mas sempre foi muito próximo das crianças mais novas, né? Então, até que Jesus mudou, assim, o cenário numa prayer house que eu vim em junho. E eu estava ali no fundo, e aí uma das meninas veio ministrar, e eu não vou me lembrar agora quem foi, mas começou a falar sobre, às vezes, você olhar para dentro de si e ver que você precisa perdoar coisas e feridas que você nem sabia que você tinha.
E aí, naquele momento, eu comecei a olhar para dentro de mim e falar assim, meu Deus, que ferida que ainda me resta aqui, que eu não sei que eu tenho. Então, na hora, assim, eu comecei a me lembrar da minha pré-adolescência, da minha adolescência. E o quantas vezes coisas simples, eu cresci na igreja, nunca saí. Mas coisas simples, assim, e a falta, às vezes, de ter alguém para caminhar perto, alguém que me instruísse fora os meus pais, né? Ali junto comigo. E o quanto essas coisas que a falta disso que eu não tinha me ocasionou essas feridas, sabe? Então, ali na Prayer House eu comecei a orar sobre isso, senti Jesus me curando dessas feridas. E aí, naquela semana, naquele mesmo dia, assim, a Prayer House acabou. E aí foi um dia que tinha bastante gente do Influa. Então, tinha umas meninas aqui, a gente começou a se olhar e falar, meu Deus, o que aconteceu aqui? E naquele momento eu senti Jesus, assim, curando as minhas feridas sobre a minha pré-adolescência e adolescência e falando, agora eu preciso que você esteja nesse ambiente, agora é nesse lugar que eu preciso que você vá adentrando e vá me servindo nesse lugar. Então, as coisas foram fluindo, assim, a partir desse momento. Eu era muito apegada só às meninas mais novas, continuo, mas aí do nada começou as meninas mais velhas, assim, tendo um tempo, às vezes, conversando comigo no café ou depois do culto. E aí as coisas foram fluindo. Eu falei assim, então é esse lugar aqui mesmo. Conversei com os líderes do Influa, conversei com vocês. E as coisas foram fluindo sozinhas, assim. Glória a Deus, né, gente? A gente ora, olha o poder das nossas orações. E Jesus manda os trabalhadores. Gente, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês aqui. Pessoal, eu queria chamar alguns papitos agora. A Camila e o Eloy, a Ana e o Eduardo. E vou começar com aquelas perguntas agora um pouco mais chatas. Eu estou só zoando. Pessoal, queria conversar já com o Eloy aqui, na sequência. Mano, o que você identifica hoje que tem impactado na vida das crianças a conversão de vocês? Sabe, a mudança daquilo que vocês viviam para o que vocês vivem hoje, e como que as crianças evoluíram junto com isso, sabe, esse processo de conversão, rendição a Cristo, e como que as crianças mudaram também em casa com toda essa situação. Boa noite, igreja. Bom, Flavião, as crianças, não, acho que o Miguel, né, que pegou mais a nossa fase onde a nossa casa era toda bagunçada, não tinha governo nenhum. A gente tinha um lar desgovernado. Tudo que a gente fazia em prol de se divertir mesmo, né? Aquela mentalidade caída, curtir a vida. E eu lembro que o Miguel, muitas vezes, ele nasceu e nesse ambiente de festa, bebedeira e todas as coisas erradas que a gente vivia, e ele dormia, né? A Camila fazia ele dormir num colchãozinho e ali ele ficava. E cara, como era ruim, né? Hoje a gente tem entendimento isso para a vida dele, mas ele viveu isso por 3 anos e graças a Deus, Deus nos tocou e cara, restaurou a nossa casa, o nosso lar hoje é outro, a nossa vida hoje é outra, os nossos propósitos hoje são outros. E cara, desde que a gente se converteu, foi profetizado muito sobre a nossa casa, isso, que a nossa casa seria uma casa de oração. E a gente levantou lá um altar de oração, cara, onde a gente falha às vezes, né? Não vou ser hipócrita de falar que é todos os dias, cara, mas a gente busca esse lugar. A gente busca queimar com eles, a gente busca Jesus com eles, a gente deixa eles acessar nós. Às vezes nós estamos lá buscando Jesus e cara, eles veem a gente chorando, se derramando na presença, cara, e o quanto isso torna Jesus palpável para eles. O quanto isso toca a vida deles, cara. Hoje
É incrível viver isso, e eu acho que é um lugar mais alto onde a gente pode chegar como pais, ver que eles têm conhecido a presença de Deus e têm sido tocados assim como nós somos tocados por ela. Eu lembro que quando a gente se converteu, o meu maior medo era que o Miguel se lembrasse daquilo tudo que a gente vivia, das brigas, da bebedeira, de tudo aquilo que a gente vivia dentro da nossa casa. E, gente, Jesus, ele é tão poderoso que quando ele restaura todas as coisas. E o Miguel, ele é uma bênção, ele é um verdadeiro adorador, a gente sempre fala, né? E Jesus, ele tem o poder para curar e restaurar todas as coisas dentro de um lar. Agora eu vou perguntar aqui para vocês, Ana e Bruno. Como que foi vocês, compartilha com a gente, né, essa questão de vocês escolherem a nossa família Poema. Compartilha um pouquinho com a gente qual foi um dos motivos mais importantes. Eu vou falar essa porque tem mais a ver comigo, né? Jesus já tinha falado com o Bruno, né, a respeito da Poema, que, né, ele estava transicionando a gente para essa estação. E eu ainda estava meio emocionada. Eu falei, não, acho que não é assim. Então, no primeiro culto que a gente veio na Poema, era lá no outro templo, eu vim para Poema, assim, para falar para o Bruno, a gente não vai para essa igreja por esses e esses motivos. E o principal era que a Manu, na época ela estava com 2 anos e pouquinho, né? Ela não ficava no Ministério Infantil da nossa igreja, e eu servia no Ministério Infantil, eu só ficava quando eu estava lá. E aí eu falei, bom, se a Manu ficar no Ministério Infantil, talvez seja um sinal para a gente ficar. Mas assim, eu tinha certeza absoluta que ela não ia ficar, porque ela não ficava. E aí, gente, ela veio, entrou sem olhar para trás no Poeminhas. E detalhe, a hora que eu fui buscar ela, ela chorou para ir embora. E eu falei, gente, eu acho que Jesus está falando algo com isso, né? E aí foi bem impactante realmente a gente olhar para as crianças, né? Lógico, as crianças têm as criancices delas, né? As brincadeiras e tal, mas realmente essa paixão que elas carregam, essa entrega delas, falou muito ao meu coração. Eu falei, Jesus, agora eu entendi que é aqui. Glória a Deus. Brunão, cara, você é empreendedor, viaja, faz as correrias. E, mano, como que é para você, mesmo tanta rotina corrida, cara, esse tempo de conseguir ter o discipulado em casa, tá com a Ana, tá com a família ali realmente prostrado, cara, e que tem a sua diversidade, cara, a gente não tem horário, a gente não sabe a hora que levanta, não sabe a hora que vai dormir, não sabe a hora que sai, cara, e como que é essa rotina para você, mano? Não é fácil não, Flavião, e eu tento sempre ali mostrar, a gente sempre tenta mostrar para a Manu que a gente está buscando, que a gente ora, sempre a gente ora e com ela perto, tenta ler a Bíblia perto dela, e já porque a criança é uma esponjinha, né? Então a gente às vezes pensa, porque ela é muito pequenininha, que a gente se converteu faz 11 anos já, então a gente teve o prazer, né? Eu não fui criado dentro da igreja, então me converti bem depois. Então eu sempre carreguei isso dentro de mim, que a minha filha ia sempre desde bebezinha já ter aquela presença de Deus. E eu e a Ana, a primeiro presente já foi uma Bíblia para ela. Estava grávida, vamos comprar uma Bíblia. Então a gente sempre foi instigando ela a ela receber ali. E do jeitinho dela, ela vai recebendo. Aí a gente vai profetizando. Então, o tempo de qualidade ali. Então, às vezes a gente tem essa correria, a gente não ficava assim, né? Hoje a gente não conseguiu. Às vezes eu chego meia-noite em casa, 10 horas da noite, às vezes estou viajando, chego de madrugada, ela está esperando ela, ai pai, vem logo, estou com saudade. Aí a hora com a mãe, aí a mãe também. Então é o casal, né? A gente é uma só carne. Então os dois derramam nela ali e ela vai no embalo. E às vezes a gente profetiza. Então é algo bem legal e ela vai recebendo. A gente às vezes acha que ela não está entendendo a oração. E ela entende super bem. Às vezes ela está dormindo. Eu acho que ela está dormindo, né? Aí eu estou orando com ela, daí daqui a pouco ela... Pai, ora pela avó. Esqueci da avó. Daí ela me lembra. Ué, mas não estava dormindo? Ela...
Ela ora pela avó. Tá bom, filha, já orei pela avó aqui. Daí ela volta a dormir. Então, não importa a idade, desde ali de nenezinho mesmo, a gente já foi derramando, né? Ô, mano, e conta alguma experiência que fala assim, cara, como ela entendeu a mensagem e ela ministrou vocês assim, de alguma maneira, mano? Ela teve uma experiência que ela sonhou, né, amor? Que ela sonhou com Jesus e ela contou pra gente. Pai, sonhei com Jesus. Aí eu tava viajando. Aí a Ana me mandou o áudio. Nossa, eu chorei dentro do carro, assim, falei, meu Deus. E ela, Jesus, ele é cabeludo, ele é muito bonito. E aí a gente fez cafezinho, mas ela foi contando os detalhezinhos. Eu falei, não tem como ser Jesus, né? E aí ele brincou comigo, aí ele era uma paz o lugar. Nossa, o áudio, assim, quem quiser depois a gente manda. A criança é muito pura, né? Não tem como a gente não ver Jesus nela, assim. Então, essa experiência ali, e eu sempre profetizei isso nela. Filha, que você sonhe com Jesus, tenha sonhos com Ele, conheça Ele, que Ele se revele para você. E aí você vê, logo depois, ela tendo esse encontro com Cristo já, tipo, pequenininha, assim, não entendendo nada. E então, para mim, foi uma dessas... Ela teve um outro sonho também, com Jesus, um pouco diferente, assim. Ela fala que ele brinca com ele. Da Get Up? Não lembro desse. Contem. Não, gente, é que às vezes a gente acha que, né, as crianças não me entendem. E ela gosta bastante de assistir Superbook, né? E a gente estava na Get Up, no primeiro dia a gente teve que trazer ela. E, assim, ela estava brincando do jeitinho dela e foi no momento de oração, ali o Leandro começou a orar e, tipo, cara, realmente, o Espírito Santo estava fluindo aqui de uma maneira sobrenatural. Ela veio e me cutucou, ela falou, mãe, como que é aquele negócio mesmo, o nome daquela coisa, quando fica cheia de vela na cabeça? Eu falei, o quê, filha? Dela, não, mãe, é que eu estou vendo vela na cabeça. Eu falei, vela na cabeça? O que é vela na cabeça? E aí eu lembrei, falei, naquela semana, eu acho que ela tinha assistido lá o Superbook que contava da história de Pentecostes, né? E eu, filha, do Pentecostes dela, falou, é isso, mãe, é isso que eu estou vendo. Então, né, a gente acha que não tem nada a ver, mas, às vezes eles discernem muito mais do que nós mesmos, né? Glória a Deus. Cara, como as crianças têm discernimento, né, mano? Elas são muito sensíveis ao ambiente, sabe? Eu fui criado por muitos anos num ambiente falado, sendo cristão, mas a atitude não era, sabe? E, cara, como aquilo me contaminou de forma negativa, muitas vezes, por um bom tempo na minha vida, quando me falava de ambiente de igreja. Cara, mas como é diferente quando a gente vê pais e mães que criam os seus filhos no Senhor de um ambiente propício. Cara, olha o grau de discernimento, sabe? Cara, agora pensa as crianças aqui, 10, 15 anos, vão precisar chegar aos 30, 40 para bater cabeça e aí se prostrar. Cara, estão nascendo prostradas. Cara, isso é muito precioso. Camila e Eloy, meus amigos, como é que vocês lidam com as crianças em frente à tela, videogame, zoeira, que a piazada gosta dessa bagunça, O Anthony, a primeira coisa que ele faz quando ele acorda é ele olhar para minha cara e falar, mãe, posso jogar videogame? É a primeira coisa, ele não está com fome, nada. Ele fala, mãe, eu posso jogar videogame? Daí eu falo, não. Mas, assim, a gente deixa eles jogarem videogame, a gente deixa eles assistirem, mas tem um tempo para eles jogarem videogame, tem um tempo para eles assistirem. Eles também sempre estão sobre a nossa supervisão, quando eles estão assistindo algo, quando eles estão jogando algo. Eles sempre pedem para a gente, né, Lai? Eles nunca vão lá e vão jogar sem pedir, sempre estão pedindo. E a gente sempre cuida muito nisso. Às vezes a gente deixa um pouquinho, larga um pouquinho, assim, solta um pouquinho, daqui a pouco a gente já vê que está demais, daí a gente fala, não, vamos parar, vai brincar, o sol está lá fora, vai ter vida, vamos fazer alguma coisa. E daí eles começam a ferver, né, gente? Às vezes dá vontade de deixar realmente lá na TV, no videogame, que é muito mais fácil, né? Não suja a casa, não está fazendo bagunça, mas a gente sempre está levando ele, cuidando o tempo todo, com tudo, assim. Acho que é usar um pouco também a tecnologia ao nosso favor, né? Porque do mesmo jeito que tem coisas ruins no YouTube, né? Nessas coisas tem coisas boas também. Como ela falou do Superbook, é uma coisa que o Miguel assistiu muito e aprendeu muito com o Superbook.
É um programa bem legal, né? Que explica muito bem a Bíblia. Então, acho que é isso. Talvez deixar, mas com que eles vejam coisas boas, né? Coisas que edificam. Ana, aproveitando essa questão da tecnologia, né, das coisas, claro que a gente está falando, né, as coisas ruins ali, mas tem muita coisa boa também, né? Mas a gente tem que ficar ali vigilante o tempo todo, né? Ana, você como psicóloga, né? Queria que você compartilhasse um pouquinho, né, desse lado mais profissional. O que muda no comportamento das crianças? O excesso disso? O que faz de mal realmente muita tecnologia, muita tela, muita coisa no comportamento das crianças? Bom, o primeiro impacto que tem, na verdade, o uso de telas excessivo, né, nas crianças é que ela mexe com todo o sistema cerebral e ela vai prejudicar a neuroplasticidade do cérebro. O que é isso? A capacidade de criar novas conexões. Então, assim, tudo que é aquisição de habilidades novas, socialização, raciocínio, lógica, tomada de decisão, tudo isso a tela influencia. Então, qual que é o grande problema disso, né? Tem um tempo estabelecido, né? Hoje os órgãos da saúde, né, estabelecem direitinho, por exemplo, as crianças menores, né, só podem ter acesso a no máximo 1 hora de tela. As crianças, né, de 5 a 11 anos, 2 horas no máximo. E depois, de 11 a 18, 3 horas no máximo. Então, a gente pensa assim, então, né, tá liberado. 1 hora meu filho pode assistir, 2 horas. Mas a gente tem que ter a convicção que, realmente, as telas menos é mais. Porque, assim, as crianças começam a perder as habilidades que são inerentes dela. Por exemplo, socialização, brincar com outras crianças, frustração. Porque uma criança com uma tela, gente, ela não tem frustração. Ela não está mais gostando daquele desenho, pula para o próximo. Então, ela não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, tipo, ele não está gostando disso. Não, porque é muito fácil, eu só pulo para outro desenho, eu só pulo para outra coisa. E a outra questão que é muito importante é que o acesso à tela causa uma onda de dopamina, né, que é o nosso hormônio da felicidade, muito grande. Então, quanto mais a gente assiste, mais a gente é estimulado, o nosso cérebro fica ali a milhão e a gente acaba criando uma dependência. Então, a gente fala realmente hoje existem crianças, né, e adultos viciados em telas, né, em uso de celular, televisão, e é uma dependência como se fosse química, né, de drogas, enfim. Então, é algo extremamente prejudicial. A gente tem que ficar muito atento, né, e sem contar o acesso, né, que elas têm a conteúdos que elas não têm ainda maturidade, né, emocional, cerebral, para realmente compreender tudo aquilo. Então, é algo que a gente precisa ficar muito atento. Às vezes é muito fácil, né, igual a Camila falou. E, gente, a gente é humano, né? Tem dias que a gente está super cansado. Manu, beleza, vai, assiste. Né? Passou ali 1h30, 2 horas. Mas a gente tem que entender que isso tem que ser uma exceção, né? A gente não pode deixar nossos filhos ali inerentes, né, ao conteúdo que tem sido exposto. E realmente a gente precisa entender que esse é o momento que a gente tem para discipulá-los, para a gente ensinar eles a criar novas habilidades, até se comportar em ambientes diferentes. É muito mais fácil a gente chegar no culto e as nossas crianças, né, estão fervendo ali, estão mais agitadas, a gente dá uma tela. Mas a gente está privando eles de realmente entender, olha, esse é o ambiente onde eu preciso ficar quieto, onde eu preciso, né, me concentrar, onde eu preciso me acalmar. Então, a gente precisa realmente ensinar eles a desenvolverem essas habilidades. E, realmente, o uso de telas acaba atrapalhando e muito tudo isso, né? Fica a dica, viu, gente? Gente, só para a gente encerrar esse momento aqui, eu queria que a Camila e o Eloy compartilhassem uma experiência com os meninos ali de um devocional, de algo assim que marcou muito vocês e as crianças. Rapidinho, gente, porque o nosso horário já está bem estendido. A gente sempre faz o devocional com as crianças, a gente sempre faz em família. Desde que a gente se converteu, a gente começou e criou esse costume de fazer em família. Então, a gente sempre senta na sala ou no quarto e a gente vai fazer o devocional com eles. A gente sempre traz algo simples para que eles entendam. E eles sempre ficam curiosos da forma que a gente está falando ali com eles. E depois que a gente lê ali a Bíblia com eles, explica, a gente sempre ora com eles junto.
E a gente sempre deixa eles verem a gente chorar aos pés de Jesus, a gente adorando Jesus mesmo, né? E o Miguel, a gente já tinha visto ele chorando, ele sentindo a presença de Jesus, e ele falou um dia para nós, e ele já tem 9 anos, né? E o Anthony, a gente nunca tinha visto, assim, ele orava, mas essa escolinha aberta ali, não parava quieto, estava ali, já não estava. E faz mais ou menos um mês, né, que a gente estava orando ali na sala, a gente sentou no chão, estava numa rodinha, assim, e a gente orando, e eu orando, chorando, o Eloy, e o Miguel também ali com os olhinhos fechados. Daí, a hora que foi a vez dele orar, ele estava com o olhinho fechado, ele começou a orar e começou a chorar. E começou a chorar, e eu e o Eloy abrimos o olho, né, olhamos para ele, ele estava chorando. Daí, a gente continuou ali com o olho fechado, e ele orando, começou a orar ali bem bonitinho, chorando. E daí a gente perguntou depois para ele, Anthony, o que aconteceu ali? Dele, mãe, eu senti Jesus. Lembra que às vezes eu entro no quarto, você fala para mim que você está sentindo Jesus? Porque um dia eu estava no quarto e eu estava chorando, comecei a chorar. E orando, e ele veio correndinho assim, me abraçou. Mãe, por que você está chorando? Eu falei, filho, Jesus está aqui, eu estou chorando de alegria. Daí, depois que a gente orou ali nesse dia, e ele estava chorando, daí a gente perguntou, ele falou, mãe, eu senti Jesus. Daí, depois ele foi lá e colocou a mão no pé do pai dele. Gente, é engraçado até. O pai dele estava com um olho de peixe no pé. E ele foi lá, Jesus, cura o pé do meu pai, cura o pé dele. Então, acho que esse foi um que impactou muito a gente. O Miguel também teve. Eu lembro uma época que o GC era lá em casa. E um dia no GC, alguém falou sobre a gente estar atento às crianças, porque eles estavam entendendo tudo ali, né? E naquela época o Miguel tinha uns 5, 6 anos, né? E daí a gente ficou com aquilo na cabeça. E um dia o Eloy entrou no carro com o Miguel, estava indo em algum lugar. Ele pergunta para o Miguel, Miguel, você já viu Jesus? Você já sentiu Jesus? Fala para mim, né? Daí ele pegou e parou assim. Deixa eu falar que a dona Ana, ela é uma profeta que ela liberou uns destinos assim sobre a nossa vida. Uma senhorinha, ela nem sei de que igreja que ela é, mas é uma senhorinha que queima por Jesus, assim. E essa segunda vez que ela foi orar por nós, ela falou para mim assim, preste atenção que o seu filho, ele tem visto e ouvido coisas e vocês não têm prestado atenção. E esse dia eu saí da casa da minha sogra, onde ela orou, e entrei com o Miguel no carro. E eu falei para ele assim, filho, você já viu alguma coisa no GC, ou ouviu... já viu algo assim? Daí ele falou, não vi não, pai. Daí eu olhei para ele, só escutei Jesus falar comigo. Daí eu falei, o quê? Daí ele falou, escutei Jesus falar comigo. Daí eu falei, o que ele falou? Ele falou para mim obedecer vocês e algumas coisas a mais. Eu já tinha visto ele no quadro da avó, que a avó dele é católica, tem um quadro de Jesus, mas eu nunca tinha ouvido ele falar comigo. E como a Ana falou, cara, isso aí não tem preço, né? Meu Deus, criança não mente e a gente fica meio em choque, pergunta 2, 3 vezes e é a mesma forma que eles respondem. Então, cara, é algo que aconteceu mesmo e Jesus fala mesmo, ministra dos nossos filhos. É isso aí. Poderoso, Pessoal, vamos avançar. Obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Nosso tempo está escasso, está indo muito rápido. Queria chamar aqui o guia Fábio Braga. Vamos continuar essa última etapa nossa aqui. Queridos, como está um ambiente gostoso, sabe? Eu estou escutando um testemunho, ver o pessoal falar, cara, estou sentindo a presença de Deus tão forte, tão gostoso ver isso que Deus está fazendo, sabe? Eu queria conversar aqui, fazer uma primeira pergunta aqui para o meu amigo influencer. Gui, como tem sido para você, mano, essa questão de sempre estar ativo em rede social,
sempre dinâmico, várias coisas acontecendo nos últimos tempos. Cara, e relacionando isso com o Bernardo, como ele que se comporta, até onde se vê assim, cara, é saudável que ele queira, até a hora que não, isso aqui não pode, e como é que ele interage com você com isso, mano? Fala, papitos, boa noite, vocês estavam meio dormindo, eu vim aqui acordar vocês para animar, galera, vamos lá, tá acabando, hein? Pessoal, isso aqui eu acabo fazendo com o Bernardo também, sabe? Os influencers hoje, eles estão falando com seus filhos, e será que você pode ser um influencer do seu filho? É o que eu estou tentando ser com o meu, e sendo um influencer de verdade mesmo. Então, tenho entendido que quando eu falo com o Bernardo, eu mostro para ele o making off, como que funcionam as coisas atrás das câmeras. Qual que é a preparação, tem um tripé, como é que funciona tudo. Existem coisas que são fantasias, que não são reais, que é fictício. Mas o mais importante é tornar isso divertido e chamar a atenção, que eu acabei de fazer com vocês. Eu preciso chamar a atenção do meu filho para comigo. Ele precisa entender que, além de pai, eu sou um amigo dele. E ele pode contar comigo em qualquer momento, em qualquer circunstância, e eu vou estar conectado, estou ligado o que está acontecendo. Eu sei o que os influencers falam, eu sei o que eles estão fazendo. Vocês estão vendo aqui na frente tem um monte de rede social, tem aplicativo para tudo quanto é lado. A única coisa que eu, do meu filho, acabo privando ele é do YouTube. O restante ele nem tem. Mas eu mostro para ele como que funcionam todas essas coisas. E estou junto com ele nisso. E mostro para ele como que eu atinjo as pessoas, mas exercendo aquilo que Deus me fez para ser. E eu venho trazendo isso com o Bernardo, de uma maneira que ele faz isso na escola. Um dia um menininho estava chorando lá, um amiguinho dele da escola, e aí ele falou: pai, deixa eu te contar o que aconteceu hoje. Geralmente a gente tem uma troca de ideia assim, quando eu vou pegar ele na escola. E é bem descoladão assim mesmo, que quando a gente às vezes fica meio metódicozão assim, a gente perde a atenção do nosso filho, e às vezes fica chato de conversar com o pai. E eu tive a falta disso. A ausência da paternidade na minha vida me privou muitas coisas e muitas dificuldades. Então eu entendi que isso encerraria na minha geração, e através de tudo que tenho feito, tem mudado a geração do meu filho. E ele está impactando pessoas. E ele falou: pai, tinha um menininho chorando lá, ele estava com crise de ansiedade. E ele falando assim, mano. E eu falei: caraca. Eu falei: o que você fez? Eu falei: já foi lá e orou. Ele falou: não, pai, eu fiquei no meu lugar lá. Mas o que você fez? Não, eu peguei e orei. Falei para Jesus para acalmar ele, para ele parar de chorar. Eu falei: e daí o que aconteceu, né? Aí ele falou: não, o menininho parou de chorar, pai. Eu falei: que massa. Aí eu orientei ele também, né? Falei: tenta conversar com ele, para conversar com Jesus, que é um amigo que ele pode conversar e tal. E eu tenho interagido nisso. Você falou da rede social, mas para fechar ali de influencer, eu tenho mostrado para o Bernardo quem eu sou nas redes sociais e quem eu sou com ele. É a mesma coisa. Então, uma criança identifica, isso é bom para mim, para o meu outro trabalho também, né? Mas quando uma criança identifica que você, pai, está sendo real com as pessoas do seu lado, que você está sendo real com as pessoas aqui na igreja, aonde você está, independente com quem você esteja, é a mesma pessoa, isso quer dizer que está fazendo um bom trabalho. Agora, quando ele não te reporta nada, quando você não sabe o que ele gosta, quando você nem sabe como que está na escola dele, alguma coisa, é sinal que tem alguma falha, algum ruído nessa conexão. E aí é com diálogo, com conversa, e você sendo um influencer na vida dele, não deixando que outra pessoa influencie ele de uma maneira errada. É isso que eu tenho tentado fazer com o Ber. Fábio, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, aí vocês veem quem vai responder, né? Como foi a experiência de vocês nessa questão de conexão mesmo com os filhos, vocês sendo tão ativos na igreja? Como que foi essa questão da conexão com vocês, com os meninos? Boa noite. Então, gente, eu acho que eu estou aqui mais para dar um testemunho do que não fazer, na verdade, né? A gente tem 2 filhos. Os nossos filhos já passaram todas essas fases que os filhos hoje dos Poeminhas estão, né? Nosso filho tem um de 24 e um de 19.
E eu e o Braga criamos eles dentro da igreja. Desde que eles nasceram, pelo menos eles estavam ali comigo, depois o Braga veio. E uma das coisas que eu não abria mão é de que eles estivessem comigo dentro da igreja. E a gente... Depois a gente foi chamado para o Ministério Pastoral e a gente levou eles, e eles estavam super envolvidos. E para nós estava tudo bem. A gente estava com eles ali, eles viam a gente fazendo. Algo que sempre falaram para mim e que eu tentei aplicar na vida deles foi o quê? Filhos vê com exemplo, então deixa a porta aberta, ora, ele vai ver você orando, ou você vai ler a Bíblia, ele vai ver você lendo. Os meus filhos viram tudo isso. Eles foram criados e estavam em cima do altar junto com a gente. O meu filho era líder do ministério de adolescentes da igreja, né? Até que a gente viu e descobriu que não era só isso, né? A gente, como o Flávio falou, tem muitas crianças que olham para os pais e acabam até tendo medo, né? E a gente viu que muito mais do que só estar dentro da igreja era ter o coração deles. Só que a gente descobriu isso tarde. A gente não tinha o coração totalmente deles, né? Hoje depois nós tivemos e acabamos descobrindo coisas. Meu filho mais velho estava envolvido com drogas. O meu outro filho... Então, a gente descobriu coisas horríveis que a gente fala assim, pornografia, droga, essas coisas. Você fala, gente, como que isso pode acontecer com uma criança que estava vendo os pais pastores dentro da igreja? E aí eu até conversei com os dois depois, né? E falei, o que faltou? Por que você entrou nessas coisas? Por que você usou essas coisas, né? Porque quando nós descobrimos isso, nosso mundo caiu. Caiu totalmente, assim, como que meu filho pode usar droga, como que meu filho pode se envolver com alguma pornografia. E aí ele falou para mim assim, mãe, vocês muitas vezes olhavam para mim e falavam, é pecado, mas vocês nunca conduziam o porquê daquele pecado. E aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, eu não tinha relacionamento total com Jesus igual você, então o pecado para mim era uma coisa assim que talvez não fizesse tanta importância, porque o pecado é gostoso, porque o pecado atrai. E os nossos filhos, eles estão dentro da igreja, mas o mundo está ali fora, né? E Satanás, ele é muito astuto. Muitas vezes eles não vão tirar eles de dentro da igreja, mas eles querem o coração deles aqui dentro da igreja mesmo, né? E aí eu comecei a entender, eu até estava lembrando desse versículo, que está lá em Deuteronômio 6, que fala assim, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa, escreva nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. E eu estava conversando com o Gabriel e eu falei assim, mas o que faltou? E ele falou, ensinar, mãe, não é só falar que eu preciso ler a Bíblia, não é só falar que eu preciso orar, mas é você pegar na minha mão. E muitas vezes você fazia, mas eu não sabia muito aquele caminho. E ele falou, você precisava ter me ensinado mais a amar Jesus, a ser apaixonada por Jesus. E a gente vê que a gente vive uma vida assim tão corrida, a gente cuida tanto da vida dos outros, a gente cuida tanto dos discípulos, da igreja, e muitas vezes a gente não tem tempo de manhã, à tarde, à noite, escrever na parede e realmente inculcar Jesus e fazer eles realmente queimar por Jesus dentro das nossas casas. Então eu queria realmente que o nosso testemunho não foi o mais lindo, porque eu vejo que hoje Jesus usa nossas vidas para mostrar aquilo que não se deve fazer, né? Muitas vezes a gente se envolve muito com a igreja e esquece do nosso primeiro ministério, que é os nossos discípulos. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. E é ali que eles realmente vão se apaixonar por Jesus. E a gente muitas vezes está nas mesas de segunda a segunda e a gente não tem mesa com eles. E Deus
foi misericordioso da nossa casa e parou o nosso ministério, parou a nossa vida, para que a gente pudesse resgatar e cuidar deles. Eu vou passar para o Braga, mas uma coisinha que eu queria falar bem rapidinho com vocês. Gente, cuide dos seus filhos, até nas mesas que vocês estiverem. Por que disso? Porque muitas vezes a gente acha assim que abuso, que coisas assim acontecem só fora, com pessoas grandes. Nós tivemos uma experiência muito negativa com crianças dentro de casa, porque a gente era apaixonado por Jesus, estava todo mundo, e a gente colocou nossos filhos para assistir uma televisão. E depois a gente ficou sabendo de coisas que machucou muito a gente. Então, assim, cuide, não deixe seus filhos... Não ache que a gente estar falando só de Jesus, a gente estar na mesa, a gente estar dentro da igreja, o diabo não está trabalhando. Como acho que foi o Brisa que falou, né? O diabo está dentro da igreja, o diabo está nas nossas mesas, o diabo está na nossa casa. E a gente precisa blindar os nossos filhos, blindar o coração dele e fazer eles realmente ser apaixonados por Jesus. Boa noite, gente. Aquilo que a Fabiana falou, e eu acho que uma das palavras mais duras assim que eu ouvi de Deus, né, como pai, foi 1 Timóteo 3, quando a Bíblia fala sobre o bispo, seja liderança, pastores e tal. Nós, né, estamos envolvidos, pais, e quando ele fala assim, governe bem a sua casa e seus filhos com disciplina. E isso era uma coisa que, mesmo sem conhecer, era aquilo que a gente fazia com muita seriedade. Eu sempre fui uma pessoa assim, que zelava, e até Lucinho Barreto fala assim, que você pode errar de duas formas, ou pelo excesso de zelo, ou pela falta de zelo. Então a gente tentava errar, aliás, eu errava assim, pelo esse excesso de zelo, pelo cuidado. Os nossos filhos sempre estiveram muito perto da gente, no sentido desse cuidado que eu tinha. Além, mas era um cuidado, e hoje a gente olha para eles e entende que era muito mais o medo do que realmente o entendimento do cuidado. E esse texto continua falando bem assim, que se você não governar a sua casa e os seus filhos, como é que você vai cuidar da igreja de Deus? Então eu lembro que a gente orava com os nossos filhos, eles deitavam na cama, eu orava com eles, mesmo dormindo. A gente profetizava sobre a vida deles, sabe? A gente fazia em alguns momentos devocionais com eles. Eles estavam, o Vinícius, a gente vê o nosso filho mais velho, os dons, a habilidade que ele tinha, que Deus derramava sobre ele. Então, as experiências que ele tinha, o Gabriel, que demorou um pouco, porque ele era mais novo, então a gente não conseguia perceber tudo isso. Então, assim, nós éramos pessoas, né? A gente estava no ministério ali, servindo, e eles estavam conosco, eles nunca deixaram de estar do nosso lado, nunca deixaram. Em nenhum momento eles saíram para algum lugar, pai, hoje eu não vou na igreja. Não, você vai, porque eles faziam parte desse contexto todo, né? Às vezes servindo de alguma forma, às vezes tocando bateria. O Vinícius liderou parte dos jovens, ele serviu lá. E então, assim, só que estar dentro da igreja, estar dentro das salinhas, estar dentro, fazer parte de todo esse contexto, né? Tudo isso ele serve para ir conectando. A gente está falando sobre conexão, e tudo isso serve para conectar a vida deles com Deus, mas a grande responsabilidade está sobre nós, os pais, né? Como o Gui estava testemunhando agora, ele falou assim que você precisa perceber para ver se não está faltando essa conexão, né? Sabe? Então, nessa vida ativa dentro da igreja, nessa cuidado com pessoas, com os discípulos, sabe, em todo o tempo servindo, nós perdemos detalhes dos nossos filhos, né? Essa que é a grande verdade. Então, que nem eu falei assim, isso tudo é maravilhoso, a gente conhecer os poeminhas, o trabalho que é feito aqui, mas não é da responsabilidade deles cuidar da educação dos nossos filhos. Não é da responsabilidade da escola, não é da responsabilidade da igreja. A responsabilidade é nossa, nós somos os pais.
E como a Fabiana falou, né, a gente fazia tantas coisas e eles estavam sempre ao alcance dos nossos olhos. Mas talvez a gente estava perdendo o coração deles. A gente conversava com eles estavam perto da gente, sabe, todo o tempo ali, eles morriam de medo de mim, mas a gente não era amigo, né? Porque a minha visão e o meu entendimento daquele cuidado com eles era sempre, eu tinha todo um cuidado, mas não tinha a amizade deles, no sentido assim, eles me respeitavam muito, até hoje, né? E eles nos respeitavam muito, porém, eu não tinha essa conexão com eles, eles nos viam, como a Fabiana falou, eles nos viam orando, eles nos viam cuidando, eles sabiam o pai que eu era, sabia a mãe que tinha, porém faltava aquilo que era o mais importante, que era essa conexão, sabe? E hoje nós, né, Jesus mudou tudo isso, graças a Deus, né? Nosso filho mais velho não serve aqui conosco, mas ele é apaixonado por Jesus. Você vê, o Gabriel está todo o tempo aqui com a gente, e hoje a nossa conexão com eles é muito diferente, né? A gente conversa horas sobre Jesus, tanto o Vinícius trabalha comigo, então isso tudo mudou, porém, o Vinícius tem 24 anos, né? O Gabriel, 19 anos, e assim, infelizmente, né, eu também não nasci na igreja, mas infelizmente a gente perdeu parte dessas coisas importantes, né? Porque só estar inserido dentro da igreja não é tudo, né? Só estar inserido em determinados ambientes não é tudo, porque cabe a nós, pais, conduzirmos eles a esse lugar, né? Cabe a nós sermos partes de tudo, né? Foi falado aqui, você é o pai que quando chama lá, você é o primeiro aí, ou você só vai lá quando você acha que é bom? Né? Você é o pai que cuida no meio do GC, ou você deixa lá com que a tia do GC na sua casa cuide, né? É a nossa responsabilidade, não é do outro, é a nossa responsabilidade. Ô mano, aproveitando, Braga, cara, e como o Ministério de Casais da nossa igreja pode auxiliar muitos pais hoje que talvez estejam encontrando dificuldade, tanto em se conectar com os filhos, quanto em como educar, estão passando por problemas e está vendo que está afetando os filhos e não estão conseguindo achar ajuda. Cara, como que o Ministério de Casais hoje tem se posicionado e como que é esse apoio para a nossa igreja local? O Ministério de Casais tem sido assim um grande desafio do Senhor para nossas vidas, né? Eu e a Fabiana, a gente tem 28 anos de casado e a gente está... esse ministério ele está formando, e eu penso que assim como o Poeminhas, né, que também é parte do Ministério de Família, né, e aliás ele vai conectar mais do que nunca, né, como suporte para os pais, né, que são um reflexo para os filhos, né? Eu falo, a Fabiana fala bem assim, você se enche de orgulho, eu falo, cara, eu formei 2 homens, e eles são homens mesmo, né? Meu filho mais velho, fugindo um pouco da sua pergunta, o meu filho mais velho, ele casou com uma mulher que já tinha uma filha. E cara, isso para mim é uma atitude de grande hombridade, porque ele trata essa filha como a filha dele. Eu olho para ele hoje, eu falo, cara, você nasceu para ser pai. Então, assim, esse reflexo nosso como pais, para os nossos filhos, cara, ele é simplesmente tudo, né? Hoje a gente consegue ouvir dos nossos filhos, né, que nós nos tornamos referência como pais. Tanto o Gabriel quanto o Vinícius falam, cara, eu olho para vocês e vejo vocês como referência daquilo que eu quero ser para o meu casamento. E nós estamos trabalhando muito hoje, né, para esse suporte, né, para os casais, e aliás, isso tem sido... nós entendemos sim que o GC, os líderes de GC estão aptos para isso também, né? Se você está com alguma dificuldade no seu casamento, né, não deixe passar. Existe um grande senão dentro da igreja, né? Parece que a gente não está vulnerável, parece que a gente está pronto para tudo,
Parece que a gente não tem nada para resolver, sabe? Mas muito pelo contrário, a gente tem visto e caminhado perto de pessoas que têm aberto o coração para se mostrar, que estão se mostrando vulnerável para a mudança no seu casamento, que está refletindo dentro da sua casa. Então, assim, o ministério está crescendo e avançando em conexão com o Poeminhas, para dar alguma forma dar suporte para aqueles casais que precisam dessa ajuda. E com toda certeza, todo casal precisa de ajuda, né? Essa que é a grande verdade. Não importa os seus anos de casado. Eu e a Fabiana, eu falo bem assim que a Fabiana já melhorou bastante. Eu nem tanto, né? Os caras falam assim, você é uma benção. Eu falei, é porque você não mora lá em casa, né? Então a gente sempre está nessa evolução e de alguma forma dando suporte para isso. Amém, mano. Pessoal, avançou nosso horário até mais que a gente queria. Tinha umas perguntas para fazer. Mas eu queria que a gente realmente, cara, acho que esses dias da conferência trouxe muito para a gente algo que, para mim, marcou muito, sabe? Nesses dias. Cara, o Lê falou muito sobre governo e tudo que a gente está falando aqui faz parte desse governo, sabe? E o Lado veio e falou muito sobre arrependimento, sabe? E algo que é uma palavra que me pegou nesses dias, sabe? É uma palavra que desde que o Lado empregou assim tem me levado a querer mergulhar num lugar mais fundo para sondar meu coração e derramar o meu coração, cara, porque a gente reconhece quanto a gente está precisando de Jesus nesses dias. Quando a gente reconhece, quando a gente precisa se curvar perante a presença deles, nos dobrar, sabe? E eu queria que vocês, como pais mesmo, queria que o Felipe continuasse com a adoração ali, se o Mateus pudesse vir ajudar bem devagarzinho, nosso horário está avançado, sabe? E queria que nós tivéssemos um momento, cada um, como pai, cara, meditasse nisso, tudo que foi falado, para você ter um tempo com Deus, sabe? Queria fazer algo para pegar uma pessoa desprevenida aqui, acabou de chegar, sabe? O Braguinha, vem aqui, mano. Cara, é um cara que Deus tem nos aproximado. Esse tempo atrás, a gente vinha aqui para Curitiba, do nada eu falei, tô indo para Curitiba, tem um cara que talvez esteja livre, quer ter uma mesa com você. O cara pegou o Uber, foi para lá pro Cajuru, saiu do Abacaxi, foi pro Cajuru, para ter um tempo comigo. E, cara, e no carro, eu levando ele em casa, cara, Deus vem de forma tão poderosa, sabe? E eu acredito muito nessa questão de, cara, como Deus tem conectado geração, sabe? Braguinha, pode chegar aqui, chega perto dos teus pais também, sabe? Cara, como é bonito hoje a gente ver, eu vejo o Braga, sabe? A Fábio aqui, cara, poder ver o Braguinha aqui queimando por Jesus junto, sabe? Depois de tudo que eles passaram. Cara, como eu fico abismado como que a graça de Deus sabe? Que não é uma coisa que a gente programa, não é uma coisa que a gente merece, mas passo pelo passo que um dia o Braga falou que, cara, e a Fábio falou, olhar para tudo que a gente já fez de obras e falar, cara, isso aqui não tem valor se eu não tiver aqui minha família. Não adianta eu ser pastor, não adianta eu ser ministro, não adianta eu ser um líder, cara, se minha família não estiver restaurada, se meus filhos não estiverem curados, se eu não entender o meu papel de discipulado, cara, que adianta discipular o mundo inteiro se dentro de casa muitas vezes está sendo perdido. Eu pego isso muito para a minha vida, desde que eu casei com a Tamara. A gente tem muito esse tempo, cara, de discipulado em casa, sabe? Cara, eu queria que você realmente entendesse Jesus, aonde você está, em tudo que a gente falou nesse momento, sabe? Queria que a adoração vai estar rolando, baixinho, pessoal, pelo amor de Deus. Mas eu queria que vocês que estão aqui hoje com a gente, cara, entrassem nesse lugar de realmente rasgar o coração. Eu queria fazer umas perguntas aqui. Cara, você tem uma revelação clara do que Deus quer que o seu filho seja? Ou quem que você tem aberto a boca para profetizar sobre a vida dele? Você tem entendido o destino que Deus tem colocado e os dons que Ele está carregando, que você vai poder ser base para potencializar isso, que é esse lugar onde Deus quer estabelecer ele, sabe? Será que o teu testemunho tem arrastado ele para esse lugar, ou apenas aquilo que você fala tem querido mostrar o caminho?
Cara, o nosso falar pode até demonstrar muitas coisas, mas o nosso testemunho pode arrastar as pessoas a enxergar o Cristo que a gente enxerga, sabe? Que nesse momento você possa encontrar este lugar, sabe? Pode ficar à vontade para orar, se quebrantar, ajoelhar, buscar a Deus. Espírito Santo, eu senti a tua presença tão doce neste lugar, ó Pai. Continua agindo.